Podcast Rural. Muito obrigado a todos pela audiência. Tatá, lá da Bela Vista, tá ligada aqui acompanhando o nosso jornal. Em Coromandel aí também tem o nosso amigo Zé Carlos. Bom dia para você. Fabrício Andrade está proseando comigo aqui. Hoje o tema é matéria orgânica do solo e os seus efeitos no lucro das lavouras. A gente vai chegar já nessa questão do lucro da lavoura e ele vai explicar o que tem a ver uma coisa com outra. Mas antes o Fabrício já falou o que é a matéria orgânica, falou também que nós temos aí micro-organismos no nosso intestino, enfim, tem aí todo um detalhe que ele já trouxe aí de informações, mas eu queria saber, Fabrício, essa matéria orgânica, esses micro-organismos que estão no solo ali, como você falou que acontece com o passar dos anos, essa microbiota pode aumentar ou diminuir, dependendo do manejo desse produtor junto a esse solo aí. Como que acontece a interação desses micro-organismos com a planta, independente de que planta que é? Através dos sinalizadores. O que são sinalizadores? A planta, ela não tem boca, não tem ouvido, não tem como ela se comunicar com o meio externo da forma como os animais se comunicam. Os animais, por mais que só nós falamos, só nós articulamos palavras, só nós temos consciência, que é o que nos difere dos outros animais, pelo menos deveria, né? Porque tem uns que parece que é pior que animal, mas tudo bem, deixa para lá. As plantas, elas se comunicam através do seu ambiente, através do seu microbioma, através desses chamados sinalizadores. Tá bom, mas o que são sinalizadores? Fala logo! Sinalizadores são ácidos orgânicos liberados pelas raízes das plantas. A raiz da planta que está mergulhada no solo solta esses exudatos. Esses exudatos têm substâncias melosas, ou seja, tem açúcar. Professor, qual é a origem desse açúcar? A origem desse açúcar, Cristo, já falei uma vez, falar de novo, está lá na folha, na fotossíntese. Então a fotossíntese, que é uma reação química onde a planta quebra a molécula de água através da energia solar, tirando o hidrogênio da água, formando C6H12O6, açúcar, glicose. Essa glicose é produzida lá dentro da clorofila. Sai dessa organela e começa a fluir pelo floema, por isso que o vasocondutor floema chama floema, tá, meus alunos? Porque vem do latim, vem de fluir, flui, floema. Então a gente pergunta na prova lá, diferencie xilema de floema. Aí o cara acha que xilema é xixi. Não é. É vasocondutor que sobe seiva inorgânica. E a seiva orgânica, que é aquela que tem glicose, passa pelo floema. O floema, ele fica de forma mais externa, para quem não está entendendo, fica mais na casca da planta. E vai descer lá da folha, vai se translocar com açúcar, levando açúcar para as raízes. Por isso que as raízes são açucaradas, por isso que as raízes são doces, por isso que as raízes engordam, por isso que quando você come mandioca, você engorda, por isso que quando você come abóbora, você fica forte, ó. Por isso que você vê que quando você come muita abóbora, cenoura, principalmente beterraba, se você comer muito, você vai ficar diabético. Por quê? Porque é açúcar puro. Esse açúcar vem de lá, da fotossíntese. E o que a planta não consegue armazenar, ou pelo menos o que ela acha que ela não vai precisar armazenar na raiz, ela joga para fora. Ela joga para fora onde? Acabei de falar há pouca hora, lá na rizosfera. E o que é rizosfera? A rizosfera é a região da raiz, aonde a terra fica. E lá nessa rizosfera tem micro-organismos que veio da matéria orgânica, lá que seu avô colocou lá 100 anos atrás no esterco. Esse esterco carregava micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, que vão ficar lá esperando para comer alguma coisa. O que eles vão comer? Eles vão comer justamente o que a planta der para eles. E a planta vai dar açúcar para eles, Cristo. A planta vai sinalizar para eles, ó, fica aqui perto de mim, porque eu vou te alimentar. Por isso que chama sinalizadores. Quando a planta percebe que ela vai morrer porque está vindo uma seca, ou porque algum fungo invasor, como Rhizoctona solane, está encostando lá, ela percebe.
Agora você me pergunta como que ela percebe que está encostando um fungo patógeno. O que é patógeno? É causador de doença. Como é que ela percebe isso? Não sei, foi Deus que colocou lá. Não queira mudar a vida. Deus colocou dentro da planta alguma coisa que ela percebeu. Essa alguma coisa chama-se sinais eletromagnéticos. Ela percebeu a presença de micro-organismos patógenos, ela vai liberar ácidos orgânicos, açúcar. Esse açúcar vai recrutar micro-organismos benéficos. É como se a planta entendesse que ela está sendo ameaçada por doença e ela precisa chamar os guardas, ela precisa chamar aqueles que vão ajudar ela a combater aquele patógeno. Só que ela chama através de sinalizadores açucarados, ou seja, ela chama através de comida. Então os organismos se multiplicam de forma assustadora, milhões e milhões por segundo, porque começam a comer, eles vão se bipartindo, bactéria que se reproduz por bipartição. E aí nós começamos a ter ali na rizosfera um exército de micro-organismos que vão combater, por exemplo, a rizoctônia, o nematóide, vai combater aqueles micro-organismos que estão querendo atacar aquela raiz. Olha só, os micro-organismos, a matéria orgânica funcionando como guarda, como o sistema imunológico da planta. Inclusive, quando a planta percebe também que ela tem baixa disponibilidade de fósforo, por exemplo, eu estou citando o fósforo porque o fósforo é um nutriente complicado, o fósforo ele tem alta atração pela argila, então quando nós colocamos fósforo no solo, principalmente fósforo solúvel, que vem do super simples, que é aquele fósforo que é solubilizado através de ácidos, como por exemplo o ácido sulfúrico. Esse fósforo ele sai do super simples rapidamente e antes de entrar na planta, ele prega na argila e fica difícil dele entrar na planta, porque ele, diferente do nitrogênio que caminha por fluxo de massa, ou seja, o nitrogênio anda junto com a água, caminha junto com a água, o fósforo caminha por difusão, isto é, caminha a curta distância, vai caminhando devagarzinho. Esse caminhar devagarzinho demora a entrar na planta e às vezes a argila come esse fósforo primeiro, antes da planta. Quando a planta percebe que ela está mal nutrida de fósforo, que ela vai morrer porque eu não tenho fósforo. Fósforo é fonte de energia, ela precisa do fósforo. O que ela faz? Ela libera ácidos orgânicos, ela libera açúcar nas raízes, são chamados exudatos, para recrutar micro-organismos que vão solubilizar esse fósforo. E de onde vem esses micro-organismos? Da matéria orgânica, acabei de falar. Vem do esterco, vem da palhada, vem da rotação de culturas, que nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco. A importância de rodar culturas para que eu tenha uma biodiversidade maior na rizosfera. Lá naqueles campos de trigo de 150 anos atrás, os pesquisadores descobriram que o solo criou uma memória. Quando você faz monocultura, o solo cria uma memória de micro-organismos, porque só tem aquela cultura lá. Se só tem aquela cultura, é lógico, vai ter micro-organismos lá que são afins, que têm afinidade com aquela cultura. E desta forma, então, nós temos a interação dos micro-organismos com a planta. Para que se haja, então, uma boa interação entre os micro-organismos e a planta precisa estar saudável, né? Ou seja, ela tem que estar bem nutrida. Então, o produtor rural ele precisa identificar o que tem no solo na análise, utilizar a semente mais indicada para aquela cultura que ele vai trabalhar ali e também trabalhar com todos os outros produtos que ele precisa utilizar para que essa planta fique bem nutrida. Porque se ela não estiver bem nutrida, a interação, então, não vai acontecer ou vai ser bem deficitária. Ocorre justamente quase o contrário. Você não está errado, não. É quase o contrário. Quando a planta percebe que ela está mal nutrida, ela vai recrutar esses micro-organismos para que ela possa ficar nutrida. Entendeu o processo? Então, ela está lá sofrendo. Entendi. Com seca, ela está sofrendo com seca, ela está sofrendo com falta de adubo, porque o produtor não tinha dinheiro para colocar adubo. O que ela vai fazer? Ela vai recrutar esses micro-organismos através dos exudatos. Só que não adianta ela jogar esse açúcar na rizosfera se não tem micro-organismo lá. Então, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar esses micro-organismos lá. Mas como que a gente coloca?
através da rotação de culturas, através do plantio direto, através da colocação direta da matéria orgânica, você pegar o esterco e jogar lá. Então o micro-organismo ele não vai brotar do nada, ele vai vir de alguma origem, e a origem dele é a MO, matéria orgânica. Estou entendendo agora. A felicidade vem do servir e doar sua vida. Enquanto você não entender isso, você não será tão feliz em sua vida. A felicidade não vem por agradar a si mesmo, ela vem por sacrificar a si mesmo. Paulo sabia que para ser feliz era preciso focar em seu propósito e não em seus problemas. Ele resumiu seu propósito em Filipenses 1:21. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se te pedissem para preencher essa frase que vou dizer com uma palavra, qual você usaria? Para mim, viver é... Você colocaria entretenimento, esportes, roupas, família, amigos, carreira? Poderiam ser inúmeras coisas respondidas, mas nada mereceria o lugar do único que criou e deu sua vida por você, Jesus Cristo. Que preencher nessa lacuna irá determinar o quão feliz você é em sua vida. Pois caso você responda dinheiro, sucesso, prazer, poder, você acabará sendo infeliz na maioria das vezes da sua vida. Não há nada de errado nestas coisas, elas apenas não merecem estar em primeiro lugar. Você não foi criado para ganhar um monte de dinheiro, para depois morrer e deixar tudo para alguém. Deus tem um propósito muito mais grandioso para a sua vida. Existe apenas uma resposta que direciona a felicidade. O viver é Cristo. Doe sua vida. Esse é o seu propósito. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.